Nós estamos então no terceiro vídeo, como aprender a evitar ao máximo que o câncer diagnosticado retorne, ou se você tem genética para câncer, que ele se manifeste. Nós já vimos um pouquinho das causas, um pouquinho do histórico, um pouquinho do que se pode fazer em relação ao peso, leite, nós vimos um pouquinho da epigenética e nós vamos falar agora do pH. pH é uma coisa muito linda, porque foi Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do Dr. Otto Warburg em 1931. Potencial de hidrogênio, medida de acidez, vamos dizer, do organismo. Então, assim como você mede o pH do seu aquário ou da sua piscina, o organismo também tem um pH fisiológico, um pH adequado, onde as células vivem bem. Esse pH é acima de 7, portanto, levemente alcalino. E o que tem acontecido na modernidade? É que o refrigerante, o cigarro, o estresse, a poluição, as comidas industrializadas, o excesso de açúcar, o excesso de proteína animal, eles nos acidificam, baixando muitos níveis de pH, e nós não temos aprendido a reequilibrar isso de uma forma adequada. Então, os nutricionistas estudam, por exemplo, que cada um copo de refrigerante que nos acidifica intensamente, nós precisamos 32 copos de água para que o pH volte ao que ele era fisiológico. E assim por diante. Se você fuma um cigarro, quanto vai demorar para você ficar antioxidado de novo? Para você ficar não ácido, ou seja, para você restaurar a alcalinidade de novo. Isso é muito polêmico, isso é muito importante. Eu lembro, por exemplo, que a minha mãe, que é ginecologista também, a gente trabalha junto, ela falava muito disso, porque ela aprendeu na faculdade e eles discutiam junto com o pessoal da fisiologia, discutiam junto com os educadores físicos e aí nessas conversas a universidade dela tinha muita troca de experiência entre as diversas áreas e aí haviam ações em conjunto para se prevenir, para se evitar o excesso da acidificação das células. Eu, que estudei 30 anos depois dela, eu não aprendi isso na faculdade. Eu vim aprender num curso de pós-graduação ortomolecular. E muitas pessoas, muitos outros profissionais da saúde que estão buscando muito mais do que tratar doenças, equilibrar o paciente, têm aprendido a restaurar a forma fisiológica que a célula deve viver, em vez de só diagnosticar doenças e tratar doenças. Então, nós temos que fazer uma reflexão enquanto é isso, porque na nossa experiência, somando os anos dela, da minha mãe de formadas e os meus anos, nós ganhamos muito mais, vamos dizer, eficácia na ação preventiva contra o câncer, quando nós convencemos o nosso paciente, a nossa paciente, a entrar nesse equilíbrio, a aprender a se alimentar, a aprender a lidar com as suas emoções, a equilibrar e descartar, tratar, cuidar dessas emoções tóxicas, assim como tem que tirar os alimentos tóxicos e se exercitar muito e fortalecer a espiritualidade. Uma das coisas mais alcalinizantes que tem para o organismo é o oxigênio, que é a atividade física, e a meditação, que equilibra o estresse. Então, isso tudo são formas da gente fazer uma prevenção muito eficaz. Amamentar também é protetor. Hoje se sabe, tem muitos estudos científicos que mostram que a amamentação, quanto mais anos a mulher amamentou, mais ela está livre do câncer de mama e de riscos de ter câncer de mama. Por outro lado, uma amamentação muito tardia, mais perto dos 40 anos, ele abre portinha, ele estimula fora de hora essas glândulas, aumentando o risco. E assim, o que nós precisamos saber? Você é um ser integral, nós somos seres integrais e precisamos buscar saúde e equilíbrio muito mais do que apenas diagnosticar doenças e tratar doenças. Portanto, cuide da sua causa emocional, cuide do seu padrão de pensamentos, cuide dos seus neurotransmissores. Neurotransmissores, nós sabemos que são como se fosse uma espécie de chefes, células que se formam a partir do seu estado de humor. Se você está em paz, alegria, harmonia, você vai liberar um tipo de neurotransmissor que nós
avisamos os nossos pacientes são do bem, vão dar uma mensagem positiva para a célula, tá tudo ok. Se a pessoa está extremamente estressada, angustiada, atrasada, com raiva, com ódio, com medo, ela só libera adrenalina e cortisol, que são esses neurotransmissores, neurohormônios tão conhecidos do estresse, da angústia, do medo, e que paralisam o sistema imunológico, acidificam o organismo e abrem as portas para a doença. Nós também ensinamos os nossos pacientes a modular os seus neurotransmissores, às vezes com ações muito simples, como abraçar, como rir, como brincar. E tem um pequeno curso para a pessoa aprender a se conhecer, entender onde suas emoções estão tóxicas, para poder modular esses neurotransmissores e equilibrá-los. Assim como o pH, assim como o exercício, que são coisas tão poderosas para promover equilíbrio. E muita gente nos pergunta sobre o meu doutorado de espiritualidade e saúde, qual é o papel da espiritualidade na prevenção, no tratamento, no cuidado do câncer de mama. Isso eu pretendo para o próximo vídeo. A gente se vê já já. Sou a doutora Lorena Velho, trabalho na Clínica Vida em Campinas.